Uma jovem saiu de casa para fazer uma coisa bem simples. Ela só queria comprar uma barra de chocolate e um refrigerante. A loja ficava a poucos minutos de distância da casa dela e em pouco tempo ela deveria estar de volta, mas ela não voltou. As buscas começaram ainda naquela noite. A polícia vasculhou as ruas, interrogou testemunhas e reconstruiu os passos dela. Mas apesar de todos os esforços, nenhuma pista concreta apareceu do que tinha acontecido. E esse caso permaneceu um grande mistério por muito tempo, até que a verdade veio à tona de uma forma que ninguém esperava. Mas antes de entrar na história de hoje, se você gosta de casos criminais, terror e mistério, já aproveita para se inscrever no canal. Toda a semana tem muito conteúdo novo por aqui. Dito isso, então vamos para o caso de hoje. A Christy Wesselman nasceu no dia 19 de abril de 1970 em Glen Ellyn, Illinois, uma cidade considerada muito tranquila. Ela morava com a sua mãe, com 2 irmãos e uma irmã. Desde que ela era muito pequena, ela já era acostumada a ficar brincando na rua com os seus amigos da vizinhança. O lugar era considerado muito tranquilo e também o mais seguro da região, e por esse motivo os pais não se preocupavam muito com as crianças na rua e era uma coisa até que normal. No verão de 1985, a Christy tinha 15 anos e naquela época ela estava frequentando o reforço escolar, mas sempre que tinha um tempinho ela fazia aquilo que ela mais gostava, que era sair para ficar com seus amigos. Mas na tarde do dia 21 de julho, a Christy chegou da escola e decidiu que queria ir comprar uma barra de chocolates e um refrigerante em uma loja que ficava bem próximo da sua casa. E ela já tinha esse costume. Sempre que ia na loja, ela voltava com alguma coisa para sua mãe. E naquele dia não foi diferente. Ela pegou o dinheiro e saiu em direção da lojinha. A mãe dela, que estava dentro de casa, achou que a filha voltaria em poucos minutos, até porque a loja era muito próxima. Mas o tempo começou a passar e a filha não voltava para casa. Quando a Christy começou a demorar para chegar na sua casa, a mãe logo percebeu que tinha alguma coisa errada. Ela nunca fazia isso, era sempre uma ida muito rápida até lá. No começo, ela até tentou pensar que poderia ter acontecido um imprevisto, a filha dela poderia ter encontrado algum amigo, então o que restava naquele momento era esperar, até porque naquela época não havia celulares e ela não conseguiria entrar em contato com a filha. À medida que a noite caía e a jovem não voltava para casa, a preocupação da mãe só aumentava. E foi então que a mãe, Sandy, decidiu ligar para os amigos da filha, mas nenhum deles sabia aonde ela estava. Desesperada, a mãe da Sandy decidiu sair pelas ruas à procura da filha. Ela procurava em todas as ruas que seria um suposto caminho que a filha poderia fazer. Ela foi até a frente da loja, perguntava para as pessoas, para os vizinhos, se alguém tinha visto a Christy, mas ninguém sabia de nada. A família inteira se mobilizou nas buscas. Eles ficaram a noite inteira sem dormir e quando deu 1h50 da manhã, a Sandy percebeu que sem nenhuma pista, a única coisa a se fazer era chamar a polícia. A polícia chegou rapidamente no local e eles tentaram reconstruir os últimos passos da jovem. E o primeiro lugar que eles foram foi a loja de conveniência. O atendente da loja era um homem que morava na região e conhecia muito bem a Christy. Ele confirmou que ela esteve lá por volta das 16 horas, comprou os chocolates, o refrigerante e saiu da loja. Ele ainda disse que não tinha nada no comportamento dela que chamasse a atenção. Ela estava feliz e normal como todos os dias. Outras testemunhas também confirmaram que a jovem esteve na loja, mas ninguém sabia dizer para onde ela tinha ido depois dali. Os investigadores também falaram com os amigos dela, mas nenhum deles sabia o paradeiro dela. Sem muitas pistas concretas, a busca acabou se intensificando na região. Eles queriam encontrar qualquer pista que pudesse indicar aonde ela estaria. Mas tinha um grande problema. Naquele período já era madrugada e a escuridão acabava atrapalhando um pouco nas buscas. Na manhã seguinte, uma nova equipe assumiu as buscas e um dos policiais teve uma ideia. Ele disse que talvez ela não teria vindo pelo caminho convencional, ela poderia ter pegado algum atalho. Esse atalho era uma trilha estreita que cortava um terreno baldio e ele ficava entre o bairro dela e a loja. Esse trajeto era bem mais curto e era muito usado pelos adolescentes que queriam ir até essa loja. E de tanto que eles usavam o local, já haviam marcas na grama indicando a trilha.
O detetive foi até esse terreno e começou a observar toda a região. Ela tinha uma mata muito densa e ele olhava cada canto em busca de qualquer pista. E foi então que ele viu algo estranho naquele mato alto que chamou a sua atenção. Ele percebeu que havia uma parte da vegetação que estava afundada. Ele se aproximou e notou que realmente o mato estava amassado, como se algo pesado estivesse ali. Então começou a afastar os galhos com muito cuidado e também a parte do mato. E foi infelizmente nesse local que ele encontrou o corpo da Christie. Imediatamente eles já chamaram os reforços. O corpo dela foi removido e a perícia chegou no local. Os especialistas forenses analisaram cada centímetro daquele lugar. Eles procuravam por pegadas, objetos pessoais ou qualquer sinal ou vestígio que indicasse o que tinha acontecido ali. Mas mesmo com um trabalho tão minucioso, eles não conseguiam encontrar absolutamente nada. Em pouco tempo, o laudo da Christie saiu e ele revelou que ela tinha sofrido ferimentos fatais por algum objeto cortante. E além disso, os peritos também encontraram material biológico do agressor. Só que em 1985, os testes de DNA ainda engatinhavam. Não havia tecnologia para analisar nada, então a amostra foi guardada na esperança de que um dia talvez pudesse revelar a verdade. A Sandy revelou para a polícia que naquele dia a sua filha usava um anel de pérolas. Ele era muito simples, mas que tinha um valor muito grande para a filha. Só que a polícia não tinha encontrado nenhum anel com a Christie. Então eles entenderam naquele momento que o criminoso tinha pegado o anel e pretendia vender a qualquer momento. Depois que eles tiveram acesso a essa informação, todas as casas de penhores passaram a ser observadas. Eles esperavam encontrar esse anel em algum momento. Mas enquanto esperavam essa pista que nunca apareceu, os investigadores começaram a conversar com outras testemunhas. Várias pessoas disseram que tinham usado aquela trilha bem na hora que provavelmente o crime aconteceu, mas nenhuma delas tinha visto nada estranho ali. E isso não fazia o menor sentido, porque se tantas pessoas passaram naquele lugar, em algum momento alguém teria visto alguma coisa ou até mesmo percebido que a grama estava mais baixa naquele local. Mas o mais perturbador dessa história inteira é que tinha uma família fazendo um churrasco bem próximo e eles também não viram nada. Então a polícia começou a fazer uma teoria de que provavelmente o agressor teria seguido a Christie ou então encontrado ela no meio do caminho. Ele levou ela para alguns passos dentro do mato em um lugar que ele garantisse que não seria visto. O crime aconteceu de uma forma muito rápida e tudo indicava que não teve sinais de luta ou até mesmo resistência da Christie. E foi justamente esse silêncio que levantou a possibilidade do criminoso ser uma pessoa que a Christie conhecia. Com isso, a polícia começou a investigar as pessoas mais próximas, e inclusive um homem que tinha um certo contato com ela. A polícia também criou uma lista com o nome dos moradores que já tinham tido algum antecedente criminal, mas nenhum deles pôde ser colocado diretamente na cena do crime. Os meses foram se passando e, como não chegava nada novo para a polícia, o caso acabou esfriando. Até que 3 anos depois, em 1988, surgiu uma nova pista. A tecnologia de análise de DNA começava a ser usada nas investigações criminais, e os detetives decidiram aproveitar isso. Eles recolheram a amostra de todos os homens que já tinham sido considerados suspeitos ao longo dos anos. A maioria cooperou. Eles entregaram seus materiais biológicos, mas nenhum deles batia com aquele encontrado na cena do crime. Mas existia uma pessoa que recusava entregar o seu DNA. O seu nome era Dana Henry, de 34 anos. Ele era morador próximo ao campo onde a Christie foi encontrada. O Henry já era considerado um suspeito desde o início das investigações, mas ele sempre dizia que não tinha nenhum envolvimento. Mas agora, com essa recusa, ele levantava muitas suspeitas. A polícia pediu uma ordem judicial para que o Henry comparecesse a uma audiência, mas durante o processo ele foi acusado de desacato à corte e passou alguns dias detido. E só então, sob muita pressão, ele decidiu entregar uma amostra do seu DNA. E a resposta foi muito clara. O Henry não correspondia ao agressor e por esse motivo ele foi liberado. Mas assim que ele saiu, a sua vida já estava aos pedaços. Ele contou aos repórteres que só entregou o seu DNA por conta de muita pressão. Ele teve que ficar sem roupa dentro da cela e só cedeu porque não aguentava mais.
Além disso, ele já tinha desembolsado uma quantia de US$ 50.000 para pagar os seus advogados, e essa quantia era muito grande para a época. Ele teve que hipotecar a casa, perdeu o imóvel e viu seus amigos e familiares se afastarem dele. O Henry tentou processar a polícia, mas o caso não foi adiante. E mesmo o Henry conseguindo provar a sua inocência, a comunidade sempre olhava para ele como se ele fosse o culpado. Enquanto isso, o caso da Christie voltava a estaca zero, e praticamente foi mais um ano sem qualquer pista. Até que em 1989, uma coisa aconteceu que trouxe o caso de volta à mídia. Um juiz determinou uma ordem de restrição contra um homem chamado Willis. Desde 1985, ele vinha mandando cartas e mensagens insistentemente para a família da Christie. Ele dizia saber quem era o criminoso e também mandava várias pistas. A polícia analisava todas, mas nenhuma se sustentava. Algumas eram tão fantasiosas e outras completamente sem relação com o caso. Esse assédio com a família durou 4 anos, até que eles decidiram agir e avisar a polícia. O juiz proibiu que o Willis tivesse qualquer contato com a família, mas a situação era tão estranha que eles decidiram investigar o homem. Mas ele não era considerado um suspeito. Na realidade, essa investigação era para saber se ele não tinha visto alguma coisa do crime ou então se não tinha de fato um relato real do que aconteceu. Mas mesmo com essa investigação, eles chegaram à conclusão que realmente ele não tinha nada a ver, ele não sabia de nada e nenhuma pista dele era real. Com o passar dos anos, o caso ficou esquecido. Ele não foi oficialmente arquivado, mas ficou de lado. No ano 2000, o perfil de DNA do agressor foi finalmente inserido no Banco de Dados Nacional do FBI. Mas mesmo assim, os resultados não deram em nada. As investigações que eles faziam também não chegavam a lugar nenhum, e por esse motivo o caso ficou esquecido por anos. 3 décadas já tinham se passado, os detetives originais do caso já tinham se aposentado, e foi então que ele foi parar nas mãos de uma outra equipe. E foi só em 2015 que algo inesperado aconteceu. Uma notificação automática foi enviada para o sistema do FBI. Aquele DNA coletado em 1985, naquele momento tinha uma combinação perfeita. O perfil pertencia a um homem de 62 anos chamado Michael Jones. Ele era morador de Camping, Illinois, a cerca de 240 quilômetros do local. O DNA dele entrou no sistema depois de uma queixa de violência doméstica. E pela lei de Illinois, que estava em vigor desde 2002, qualquer pessoa que fosse presa precisava entregar uma amostra de DNA. Assim que a correspondência foi confirmada, os investigadores começaram a investigar a vida do Michael, e eles já descobriram uma coisa muito perturbadora. O nome dele nunca tinha sequer aparecido durante todo o período de investigação. Ele não constava como suspeito, testemunha ou conhecido da Christie. Era como se até aquele momento o Michael não existisse. E o que eles descobriram sobre a vida dele não era nada bom. O Michael tinha um histórico criminal longo e muito preocupante. O seu primeiro registro na justiça foi em meados dos anos 70, quando ele agrediu a sua companheira. E por razões que não ficaram muito claras, ele nunca sofreu consequências. Apenas um ano depois, ele fez de novo. Ele atacou uma jovem de 27 anos no estacionamento de um hospital. Na época, a polícia emitiu um mandado e ele se entregou para a justiça. No julgamento, ele se mostrava muito arrependido, disse que respeitava a justiça e por isso que ele tinha se entregado. Ele ainda tentou alegar que passava por problemas psicológicos, mas um especialista analisou o Michael e disse que ele era normal. No final, ele foi condenado de 10 a 20 anos de prisão. Mas como vocês já imaginam, por bom comportamento ele foi liberado e não cumpriu nem metade da pena. Um ano depois de sair da prisão, o Michael se casou, mas o casamento não durou muito tempo. Em 1994, a sua esposa pediu o divórcio e conseguiu uma ordem de restrição contra ele. E o motivo desse pedido é que ela percebia que o Michael tinha uma obsessão pelas jovens mais novas da família dela. Apesar da gravidade de tudo aquilo, nenhuma acusação formal foi feita naquele momento. Em 1999, ele foi preso novamente, mas agora por agredir um membro da família da sua namorada. A polícia estava analisando todo esse histórico criminal e eles perceberam uma coisa muito estranha. O Michael costumava fazer longas viagens de moto sozinho. Ele ia para Chicago para visitar alguns parentes. Mas a rota que ele costumava usar era sempre a que passava pela cidade da Christie.
Então, provavelmente, a polícia entendia que naquele dia de 1985 o Michael estaria naquele local. Mas como que eles conseguiriam rastrear alguém dessa forma? Ele não era da cidade, não era conhecido de ninguém e ele ficava ali por pouco tempo. Até a Sandy, a própria mãe da Christie, nunca tinha ouvido falar do Michael. Quando a polícia ligou para Sandy, ela não deu muita importância. Já tinha se passado 30 anos e outras ligações como essa já tinham sido feitas. Sempre novos nomes, novas suspeitas, mas nenhuma esperança real. E naquele momento só parecia ser mais uma dessas ligações. Mas tudo mudou quando o Michael, já preso, os investigadores conseguiram uma amostra do seu DNA. Eles fizeram uma outra comparação do DNA do Michael com aquele que estava guardado desde 1985 e o resultado foi inquestionável. Ele era perfeito. O Michael era o criminoso. Mas antes de formalizarem a acusação, eles conversaram com a ex-namorada dele para entender um pouco como era o perfil do Michael. Ela disse que ele tinha um comportamento imprevisível. Em um momento ele estava calmo e no outro, sem qualquer motivo aparente, ele ficava em fúria. Ela também contou que ele era obcecado por programas de detetives e também crimes reais. E para os investigadores, isso levantava uma hipótese um pouco mais sombria. Talvez o Michael não tivesse feito aquilo somente com a Christie, e o fato dele assistir esses programas poderia deixá-lo mais experiente para esconder os seus rastros. Então, eles começaram a se questionar se talvez o Michael não tivesse por trás de outros crimes que tinham acontecido. No dia 18 de setembro de 2015, o caso foi formalmente levado à justiça e o Michael negou qualquer envolvimento no crime. O processo se arrastou por 3 anos, até que em 2018 ele aceitou um acordo. Ele aceitaria se declarar como culpado se recebesse uma pena menor, e como parte desse acordo, ele não queria revelar os detalhes do crime. O juiz condenou o Michael a 80 anos de prisão e ele só pode ter o pedido à liberdade condicional a partir de 2095. Então, na prática, o Michael Jones nunca mais vai sair da cadeia. A família da Christie agradeceu publicamente aos investigadores, e não apenas por resolverem o caso, mas por nunca desistirem dele. E a Sandy, a mãe dela, ainda disse com muita tristeza que se ele estivesse cumprindo aquela pena que ele recebeu nos anos 70, ele nunca teria feito aquilo com a filha dela. Mas agora eu quero saber de vocês. Você acha que realmente uma pessoa que comete um crime, ela tem que cumprir a pena do início ao fim? Ou se o bom comportamento justificaria a saída dela antecipada? Eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou, não esquece de deixar um like para me ajudar na divulgação do canal. E hoje eu quero pedir um grande favor para vocês. Teve uma inscrita que deu uma ideia e eu adorei. Eu vou criar algumas playlists do conteúdo que tem aqui no canal. Então, casos criminais, terror e mistério, vai ter cada uma sua pasta específica. E eu peço muito a ajuda de vocês para vocês assistirem, engajarem com o vídeo para eu conseguir crescer aqui no YouTube. Eu tenho me esforçado bastante aqui para trazer os vídeos para vocês, tenho me esforçado fora, nos bastidores, então eu peço essa grande força. E é isso, gente. Eu agradeço desde já. Um grande beijo e até o próximo vídeo.